Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Hoje eu quero compartilhar esse texto com a igreja. Eu não vou ler todo o capítulo, nós vamos ler alguns versículos. Gênesis, capítulo 22. Todo mundo achou? Então, antes de ler, eu quero começar nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, fazendo uma pergunta. Obrigado. Fazendo uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte, vamos lembrar a nossa época de escola. Quem já estudou, mas não estuda mais? Você já encerrou essa tribulação, você está tranquila? Quem não estuda mais? Já passou essa fase? Você pode falar de boca cheia, dessa fase eu já passei. Quem não estuda mais? Então vou fazer uma pergunta para você. Você tem que ser verdadeiro, tá bom? Você precisa falar a verdade agora. Quem aqui gostava de fazer provas quando estudava? Tem alguém? Ou, deixa eu ampliar a pergunta. Você que estuda ainda, de repente você tá no ensino médio, de repente você está fazendo faculdade, e você assim ama fazer provas. Prova de matemática, prova de física. Fala outra boa aí, boa mesmo assim. Prova de cálculos. O povo da engenharia aí, você ama fazer prova de cálculo. Prova de química, assim, é dia de prova, você assim acorda super feliz, empolgado demais. Tem alguém? Se tiver, levanta a mão que nós vamos repreender já isso dessa vez. Porque isso não é normal não. Fala pro irmão, você não é normal não, irmão. Se você gosta disso... Ter que fazer prova, tudo bem. A gente vai fazer prova, certo? Todos nós vamos ter que fazer prova. Agora, gostar de fazer prova já não é normal. Aí a gente vai ter que orar. Quem conhece a história do menino, eu dei uma pesquisada esses dias. Eu descobri um menino, gente, que ele fez uma prova e ele acertou todas as questões da prova. Todas. E o professor deu 0 para ele. Você já viu isso? A pessoa vai lá... Ela acertou todas as questões. E o professor deu um X em todas as questões que ele fez. Para você não achar que eu estou inventando isso, eu consegui uma cópia da prova desse menino. Eu vou passar só para você ver. Então, um garotinho, olha lá, a carinha de desespero dele. Ele tirou 0 sem responder nada errado. Ele respondeu certo. A primeira pergunta da prova era essa. Em qual guerra Napoleão morreu? Você sabe? Quem sabe? Você lembra disso? Em qual guerra Napoleão morreu? O menino sabia. Olha, veja se a resposta dele está certa ou está errada. Em qual guerra Napoleão morreu? E o menino respondeu, na última em que ele lutou. Ele errou? Mas o professor, olha lá, o professor deu um X para ele. O professor tem que... Olha lá, segunda pergunta da prova. Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas? Quem lembra? O menino acertou de novo. No final da folha. A terceira pergunta. Em que estado corre o Rio São Francisco? Essa aí você sabe. Em que estado corre o Rio São Francisco, gente? E o menino respondeu, no estado líquido. Claro, no estado gasoso, no estado sólido não vai correr o rio. Ele errou ou acertou? Ele acertou. Olha a quarta pergunta. Qual a principal razão do divórcio? Qual que é a principal razão do divórcio? E de novo, o menino iluminado respondeu, o casamento? Você não quer divorciar? E não casa? Você nunca vai divorciar. As respostas dele estavam certas. A quinta pergunta foi, qual o principal motivo dos erros? E ele pensou e respondeu, lógico, as provas. Se não tiver prova, não tem erro. A sexta pergunta da prova foi, se você jogar uma pedra vermelha em um lago azul, como ela fica? Se você jogar uma pedra vermelha num lago azul, como ela fica? E o menino respondeu, molhada? Não importa se é a cor do lago, a cor da pedra... Ele acertou de novo, mas o professor não estava num bom dia e deu X de novo. A sétima pergunta foi essa aqui, ó. Se você tiver 3 maçãs e 4 laranjas em uma mão
e 4 maçãs e 4 laranjas na outra mão, o que você terá? E o menino respondeu: mãos enormes. Como é que o professor tem coragem de dar errado nessas perguntas, né? E a última pergunta foi essa: se 8 homens levam 10 horas para construir uma parede, pergunta de matemática, se 8 homens levam 10 horas para construir uma parede, quanto tempo levariam 4 homens para construí-la? Olha a pergunta: se 8 homens levam 10 horas para construir uma parede, quanto tempo levariam 4 homens? Quanto, gente? Quanto? Tem gente falando 20. Tem gente falando 5. Quantas horas? 20 horas? Não, olha lá. O menino respondeu: tempo algum, a parede já foi construída. Se 10 homens já construíram uma parede, quanto tempo vai levar 8 homens já construíram a parede? Quanto tempo levariam? Não levariam tempo nenhum, meu irmão. A parede já está levantada. Então, prova é um negócio assim um tanto complicado, porque às vezes você responde certo, mas o professor ele interpreta de outra maneira. Tem aquelas provas que você quer responder e tem argumento, mas você fala: se eu responder o que o professor não gosta, ele vai me dar 0, eu tenho que responder isso que ele está ensinando. Quem já passou por isso? Às vezes algumas questões assim na escola, que mexem às vezes até com a nossa fé, e às vezes se eu responder isso, ele vai dar errado, tem que responder aquilo que ele quer, e aí a gente entra num conflito. Então, hoje nós vamos conversar sobre provas. Nosso assunto hoje é prova. Mas nós não vamos falar de prova de matemática, nem de química, nem de física, nem de biologia, nem de história, nem de conhecimentos gerais. Hoje nós vamos falar sobre prova de fé. Então, o nosso assunto hoje é esse: prova de fé. Quem teve que fazer essa prova, quem teve que enfrentar essa prova, foi o nosso irmão Abraão. E essa prova de fé que Abraão passou está registrada aqui no capítulo 22 de Gênesis. Então, por esse motivo, a gente vai ler alguns versículos aqui, tá bom? Uma prova de fé que Abraão teve que fazer. Será que ele foi aprovado? Vamos ver aqui, ó. Gênesis capítulo 22, o verso 1 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão então ele passou por uma prova. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Vamos ler junto o verso 14? E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, debruçados sobre a Tua palavra. Nós queremos invocar agora, sabemos que o Senhor já está aqui, mas em oração nós invocamos agora a Tua presença entre nós. Invocamos agora o Teu Espírito Santo, Tua inspiração, a Tua revelação, o discernimento da Tua palavra, Senhor. Invocamos agora. Não queremos falar das nossas opiniões, não queremos, Senhor, gastar um tempo aqui falando de nossas preferências. Nós queremos falar da Tua palavra, aquilo que a Tua palavra declara, aquilo que a Tua palavra ensina. Senhor, precisamos conhecer a Tua vontade, precisamos conhecer o Teu querer para as nossas vidas. Por vezes nosso coração entra em caminhos difíceis, às vezes entramos em labirintos que a gente não consegue sair mais, emocionais, espirituais, existenciais, e nos perdemos nesses labirintos. Senhor, que a Tua palavra nos encontre nessa manhã, que a Tua palavra nos resgate de toda ideia confusa, que a Tua palavra nos resgate agora, Senhor, de tudo aquilo que tem gerado confusão na nossa alma, que a Tua palavra venha trazendo a paz que excede todo entendimento, Senhor, e trazendo, Senhor, o entendimento da Tua vontade. Queremos entender a Tua vontade, e a Tua palavra pode revelar isso. Faz isso, fala conosco, fala com o Teu povo, fala com a Tua gente. Nós pedimos isso, confiados na Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta aí em Gênesis 22. Hoje eu quero pensar com os irmãos em 5 verdades. Então, com a Bíblia aberta, eu quero pensar com vocês em 5 verdades de Gênesis capítulo 22. Só tem 5 verdades aqui? Claro que não. Há muitas verdades. Em cada versículo nós encontramos verdades de Deus para o nosso coração. Mas o Espírito Santo colocou 5 verdades. Ao ler esse texto, o Espírito Santo colocou no meu coração 5 verdades extraídas de Gênesis 22. Eu queria que com a Bíblia aberta nós pudéssemos pensar juntos e trazer ao nosso coração essas verdades de Deus, essas verdades da palavra de Deus. Então vamos à primeira. A primeira verdade que esse texto nos revela, logo no primeiro versículo, é essa daqui, olha. Leia comigo lá, número 1, a primeira verdade. Vamos juntos? De tempos... Mais uma vez, de tempos em tempos, Deus prova seus amados. Essa é a primeira verdade de Gênesis 22. De tempos em tempos, Deus prova seus amados. Você reparou bem no verso primeiro aí, que nós lemos? Não foi o mundo que provou Abraão. Não foi a vida que provou Abraão. Não foi o diabo que provou Abraão. Não foram as circunstâncias, irmãos. Não foram os dilemas. Não foram as dificuldades. Quem foi que provou Abraão? Verso 1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Então a Bíblia está dizendo aí em Gênesis capítulo 22, versículo 1, que quem provou a Abraão foi Deus. Pastor, isso significa que Deus pega os seus amados, Deus pega os seus filhos, os seus queridos, e Deus os coloca propositalmente em meio a provações. É isso que a Bíblia está dizendo aqui? Olha para o seu vizinho e responda para ele. E fala assim para ele: talvez você seja o próximo da fila. É isso que a Bíblia está dizendo, que propositalmente Deus de tempos em tempos pega os seus amados, e Deus, não é o diabo não são os problemas, não são as dificuldades, Deus põe os seus filhos à prova. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Agora, por favor, não confunda provação com tentação. Esse é o nosso problema. A gente confunde provação com tentação e aí vira uma confusão na nossa cabeça. Não confunda. A Bíblia diz que Deus prova. Deus jamais tenta. Deus não prova. Deus não tenta. Deus prova. Qual a diferença? A diferença é que a tentação vem do diabo.
Toda vez que você pensar em tentação, pensa no diabo. A tentação vem do diabo. O diabo, Satanás, é o autor da tentação. Ele prepara a tentação para que você caia nela. O autor da tentação é o diabo. O autor da provação é Deus. Qual é o objetivo da tentação? Por que o diabo nos tenta? Jesus já deu uma dica para a gente lá em João 10:10. Ele vem, o ladrão, vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Não só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Então, o autor da tentação, ele vem e com a tentação, e o objetivo dela é nos destruir. Qual é o objetivo da tentação? É nos derrubar. O objetivo da tentação. Por que o diabo nos tenta? Porque ele quer nos envergonhar, gente. O diabo quer nos expor. O diabo quer acabar com a nossa alegria, com os nossos sonhos. O diabo quer destruir tudo que Deus tem colocado em andamento na nossa vida. Esse é o objetivo da tentação. Destruir os propósitos de Deus. Ele trabalha dia e noite para destruir os propósitos de Deus na nossa vida. Esse é o objetivo da tentação. Qual é o objetivo da provação? Por que Deus prova? Deus prova porque o objetivo da provação é nos levantar. O objetivo da provação é nos erguer. O objetivo da provação é nos construir, é nos forjar. Isso não significa que a provação é gostosa. Quem gosta de ser provado? Nós vamos orar por você também. Porque provação não é gostoso. Provação não é um negócio prazeroso. Provação dói. A provação muitas vezes faz a gente entrar em angústia de alma. É Deus que prova? É, mas a provação vem e ela nos faz entrar muitas vezes em angústia espiritual, em desespero emocional. A provação muitas vezes faz isso conosco, mas a provação vem de Deus? Vem. Ela vem para nos erguer, ao mesmo tempo em que ela não é gostosa, ela não é prazerosa, ela tem uma função, nos forjar, nos dar robustez espiritual, emocional. É por isso que Deus vai nos provar. É a mesma coisa que o remédio. Tem remédio que é amargo, e me parece que quanto mais amargo, parece que resolve mais. Não é? Ninguém gosta de tomar uma injeção, mas tem situação que só uma boa injeção resolve. Aquilo não é prazeroso, mas aquilo tem uma função, que é nos melhorar, é nos ajudar, é nos curar. O objetivo, entenda isso. E algumas confusões vão sair da minha cabeça e da sua também. Deus prova. A provação é agradável? Não. Faz a gente chorar, faz a gente entrar em crises de fé, em crises emocionais, espirituais, mas a provação tem um objetivo, nos dar essa robustez de alma, de espírito. Foi por isso que Deus provou Abraão. É por isso que Deus prova o Glaucio, é por isso que Deus prova o José, a Maria, o João, é por isso que Deus prova você, é por isso que Deus prova a Batista Renovada, porque depois da provação nós teremos mais vigor, mais fé, mais confiança, mais intimidade, mais vida com Deus do que antes da provação. Esse é o objetivo da provação. Então eu preciso dizer algo para você. Se você está passando por uma provação, como Abraão passou, ele estava no meio, talvez a pior de todas. Quando envolve a gente chora, a gente fica triste, a gente entra em amargura de alma e a gente leva. Mas quando é com os nossos filhos, quantas vezes um pai, uma mãe vê o filho sofrendo, a vontade é trocar de lugar com ele, não é? Quem é pai e mãe? Não dá vontade de trocar de lugar? Se você fala, se eu pudesse, eu sofreria isso no lugar do meu menino, no lugar da minha filha. Pai e mãe não aguenta ver filho sofrendo. Mas quando é com a gente leva. Agora, quando é o filho, então Abraão estava passando a pior das provações, que era algo que envolvia o filho dele. Se fosse com ele, talvez mais tranquilo, mas era com o filho, então a pior das provações. Muitas vezes nós vamos passar por essas provações, como Abraão passou. E é a mão de Deus, não é o diabo, não é a vida, não é. Aqui era a mão de Deus agindo na vida de Abraão. Então eu preciso dizer para você, palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Não se sinta abandonado por Deus,
quando você estiver no meio de uma provação. Não se sinta largado pelo Senhor quando você for provado por Ele. Não se sinta. Há pessoas que erroneamente, irmãos, associam, por exemplo, provação com falta de fé. Isso é um erro teológico muito comum, praticado aí aos montes por muita gente. Quantas pessoas têm essa distorção teológica na sua mente? Porque foram ensinados assim a vida inteira. Interpretaram as Escrituras de um modo errado. Associam provação com falta de fé. Nossa, já faz 1 mês, já faz 2 anos, já faz... Ixi, tá nessa... tem alguma coisa errada. Quanta gente diz assim, se você estiver firme em Jesus, se você amar o Senhor, se você andar com Deus, você não fica doente, você não fica desempregado, você não vai ter essa dificuldade, você não vai... Então nós vamos ter que dizer que Abraão não tinha fé, né? Então Abraão não tinha fé, porque passou por uma provação terrível aqui. Então nós vamos ter que dizer que o apóstolo Paulo não tinha fé, porque lá em 2 Coríntios capítulo 12, o capítulo todo lá, o apóstolo Paulo, ele pede para Deus, Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne. E a gente pode entender que o espinho de Paulo só tem 2 possibilidades, né? Ou era uma enfermidade física, ou eram as perseguições que ele sofria por causa do evangelho. Não tem outra coisa. O espinho na carne que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, ou era uma enfermidade física, se fosse uma enfermidade física, já era uma enfermidade crônica, que Paulo já convivia com ela há muito tempo. Alguns teólogos falam em problema de vista. Paulo, em algumas cartas, ele encerra a carta, ele tinha um secretário que ele ditava, e o secretário ia lá escrevendo as cartas dele, e tem carta que Paulo escreve, a saudação é de próprio punho, vede com que grandes letras vos escrevo. Isso sugere que ele tinha um problema de vista, ele escrevia grande, né, as letras grandes, garrafais, assim e tal, porque provavelmente ele tinha algum problema na vista. Essa é uma hipótese muito interessante e que faz sentido. Então talvez o espinho na carne do apóstolo Paulo fosse um problema crônico de saúde, que estava tirando a alegria dele, tirando a paz dele. E Paulo orou 3 vezes, Senhor, tira de mim isso, Senhor. E o que Deus falou para ele? Você anda comigo, você é meu servo, você tem poder, você tem autoridade, já saiu esse problema. Foi isso que Deus falou para ele? O que Deus falou para ele? Paulão, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Não vou tirar. Paulo tinha fé, gente? Mas como é que ele continuou com a enfermidade? Se foi enfermidade. E se foi perseguição? Tem crente que ele não aguenta. Se alguém xinga ele pela internet, ele fica doido. Se entra num debate lá na internet, alguma coisa... O apóstolo Paulo sofria perseguições, não só no campo das palavras e das ideias, mas fisicamente. Paulo foi agredido por causa do evangelho, muitas e muitas vezes, foi chicoteado, foi maltratado, talvez esse espinho na carne fosse isso, essas perseguições. E Paulo falou, Senhor, em nome de Jesus... Já viu crente que ora assim, Senhor, quem está falando contra mim? Leva, Senhor, ou para a cama ou para a cova. Não tem uns crentes assim, você está mexendo, vai para a cama. Não é? E o apóstolo Paulo, ele sofreu perseguições, muitas perseguições. E talvez esse fosse o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas Paulo era alguém que confiava em Deus. Paulo era alguém que tinha fé e Deus não tirou esse espinho na carne. Vamos entender, por favor, aquilo que a Bíblia ensina, para a gente não cair nessa confusão teológica, que aí pira a sua cabeça, deixa você doido. Se você tem um problema e ele não passa, se você tem uma enfermidade e ela não passa, você vai achar que Deus não está com você, você vai achar que você não tem fé, você vai achar que você está em pecado, e às vezes não é nada disso, é só uma confusão que botaram na tua cabeça. Vamos entender isso. Há momentos na nossa história com Deus que nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos profetizar e Deus vai curar. Você vai clamar, vai profetizar em nome de Jesus e Deus vai libertar. E Deus vai acabar com aquele problema, e Deus vai sanar aquela enfermidade, e Deus vai tapar a boca daquele povo. Deus vai fazer.
Mas haverá momentos em que você vai clamar, haverá momentos que você vai profetizar, e o problema vai continuar, e a enfermidade vai continuar, e a luta e as perseguições vão continuar. Isso não é sinal de que você não tem fé, senão nós temos que dizer que Paulo não tinha fé, porque ele clamou a Deus e o espinho na carne continuou. Quanta gente entra em confusão, porque está passando um problema, sei lá, de relacionamento, um problema de saúde, um problema, qualquer área da vida. Aí alguém vai lá e põe a mão na cabeça da pessoa e fala, daqui 3 semanas, aleluias, esse problema não existirá. E chega a 3ª semana e o problema continua. E aí você entra em desespero de alma. Por que Deus? O Senhor falou, o Senhor falou. Será que foi Deus mesmo que falou? Quantos entregam mensagens, às vezes movidos até por um bom desejo, mas falam o que Deus não falou. Nós somos uma igreja pentecostal, irmãos. Quem crê em profecias? Quem crê em sonhos, em revelações? Eu creio em tudo isso, mas nós temos que ter temor de Deus. Tem gente que muito facilmente fica profetizando e falando o que Deus não falou. E a pessoa, ela fala, estou profetizando. Será que Deus mandou você profetizar mesmo? Será que essa revelação veio de Deus ou veio da sua cabeça ou veio da sua mente? Então a gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente coloca as pessoas em confusão. Deus livrou Daniel da boca dos leões. Amém? Por que Deus não livrou os cristãos do primeiro século, quando foram colocados lá no Coliseu, as dezenas e as centenas, eles foram devorados pelos leões? Deus livrou um e não livrou centenas que morreram lá. Esses cristãos não tinham fé? Esses cristãos não tinham poder, não tinham autoridade? Talvez muito mais do que nós. E eles morreram. E morreram porque tinham fé. Morreram declarando, só Jesus é o Senhor. A gente vive um evangelho muito superficial, gente. Um evangelho de plástico, que quebra facilmente. A gente vive dependendo do que Deus faz. Há muitos pastores e muitos líderes que se colocam nessa posição aí fora. Temos o poder, temos a unção, temos a autoridade, nada nos acontece. Até o dia em que ele ou alguém da família dele passar por uma crise. Aí ele vai mudar essa teologia equivocada. Nós confiamos em Deus. O nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta. Mas se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele livrar, Ele é Deus, nós vamos glorificar o nome dEle. E se Ele resolver não livrar, Ele é Deus e nós vamos glorificar o nome dEle. Se Ele quiser alongar os nossos dias nessa terra, nós vamos viver muito e vamos louvar a Deus. Se Ele nos levar na flor da idade, lá no céu nós vamos glorificar o nome dEle. Qual é o evangelho que você vive? Que depende do que Deus faz ou depende de quem Ele é? Nós sabemos quem Deus é. Existe algo chamado soberania de Deus, que está muito além de poder, de unção, de palavras ou de autoridade. Soberania de Deus, Atos capítulo 12. E Deus livrou a Pedro das mãos de Herodes. Mas no mesmo capítulo Deus não livrou Tiago. Tiago, Herodes passou ao fio da espada. Está lá em Atos capítulo 12. Por que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago? Pedro tinha mais fé do que Tiago? Os dois eram do Senhor. Os dois andavam com Jesus. Por que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago? Porque entra em ação algo chamado propósitos de Deus. Soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer. Ele é Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que a Bíblia diz, lá na Babilônia, esses 3 servos de Deus, o que eles fizeram, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Diante da estátua que foi feita lá, eles não se prostraram. O rei falou, se prostra, senão vocês vão ser lançados na fornalha ardente. E o que eles responderam? Rei, com todo respeito, quanto a isto, não necessitamos nem de te responder. Porque se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar das tuas mãos, Ele nos livrará. Ele é soberano, Ele tem poder para isso. Mas, eles disseram, se Deus não quiser nos livrar, fica sabendo que nós não nos prostraremos e nem adoraremos a tua imagem. Que teologia saudável esses 3 meninos tinham, que muitos de nós não temos hoje. Estamos com a alma doente, com o coração doente, porque líderes foram ensinados de modo errado e ensinam até hoje de modo errado.
que sempre nós vamos ter, sempre, né? Não, se você está no Senhor, essa enfermidade não prevalece, esse problema não prevalece. Quem somos nós para dizer isso? E os propósitos de Deus? E se Deus tiver outros planos? Nós sempre vamos orar para a cura, sempre vamos orar para a libertação, mas nós entendemos que o nosso Deus é um Deus soberano. Então, por favor, povo da Batista Renovada, não caia numa teologia errada. Isso vai trazer confusão para o seu coração. Creia nos milagres, creia no poder, creia que o Espírito Santo age hoje. Mas sobre tudo isso, lembre-se, o nosso Deus é soberano e Ele reina. Ele tem propósitos específicos para cada um de nós. Então, não associe provação com falta de fé. Às vezes aquele que está na provação, ele tem muito mais fé do que aquele que não está na provação. Não confunda provação, ou não associe provação também com pecado. Se a gente estabelecer isso como uma verdade absoluta, todo mundo que está passando por uma provação é porque está em pecado. Então a gente vai ter que falar que Abraão estava em pecado, gente. Se todo mundo que passa por provação é porque está em pecado, então Abraão estava em pecado. Será que Abraão estava em pecado quando ele foi provado por Deus? Você está com a Bíblia aberta aí? Volta ao capítulo 21. Capítulo 21, o versículo 22 diz assim: por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão, capítulo 21, versículo 22, Deus é contigo em tudo que fazes. As pessoas olhavam para Abraão e viam Deus na vida dela. Abraão, Deus é contigo em tudo que fazes. Elas viam Deus na vida de Abraão. Olha o versículo 33 do capítulo 21. Versículo 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Por todo o tempo em que Abraão ele viveu em Berseba na terra dos filisteus, o que ele fazia? Versículo 33, ele invocava o nome do Senhor. Abraão vivia buscando a Deus. Ele vivia invocando, diz o verso 33, o nome do Senhor. E as pessoas olhavam para ele e viam Deus na vida dele, em tudo que ele fazia. Aí é que entra o capítulo 22. Olha o capítulo 22, o verso 1. Depois dessas coisas, que coisas? Depois dessas coisas, que coisas? Que Abraão vivia invocando o nome do Senhor e que em tudo o que ele fazia as pessoas viam Deus na vida dele. Depois que Abraão, ele adorou a Deus, ele invocou a Deus, ele buscou a Deus, depois que as pessoas olharam para ele e viram Deus na vida dele, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Muitas e muitas vezes, você vai invocar a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai buscar ao Senhor, as pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver Deus na sua vida, e mesmo assim, como Abraão, você será colocado em prova. Quando isso acontecer, meu querido, quando você buscar a Deus, invocar a Deus, sua vida der testemunho da presença de Deus, e ainda assim você for colocado em prova, faça como Abraão. No meio da prova, não deixe o desespero tomar o seu coração. Você vai ter momentos de desespero, você vai ter momentos de angústia, mas não deixa isso te dominar totalmente. No meio da prova, faça como Abraão. Volte o seu olhar mais uma vez para o autor e consumador da sua fé. No meio da provação, quando o desespero, a angústia, a desorientação, a confusão tomar a sua alma, quando alguém falar, você não tem fé, isso está acontecendo com você porque você está em pecado, olha, você não sabe orar, você não tem unção, você não tem autoridade, quando essas palavras confusas vierem sobre a sua cabeça, no meio da provação, para de ouvir isso e olha de novo para o autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus, fecha os ouvidos para essas vozes, esses absurdos teológicos que só trazem confusão para a sua alma e para o seu coração. Se você, como Abraão, vive invocando o nome do Senhor, se as pessoas olham para você e elas enxergam Deus na sua vida, no meio da provação, olhe para o Senhor, porque Deus tem um propósito em cada provação que Ele nos faz passar. Eu posso não entender,
E muitas vezes eu não vou entender nada do que Deus está fazendo comigo, mas eu posso confiar no amor dele. Amém? Eu posso não entender nada do que Deus está fazendo, mas eu posso segurar na mão dele e confiar no amor de Deus por mim. Ele me ama, ele é um pai amoroso, ele é um pai presente, ele é um pai cuidador. Não estou entendendo nada, mas eu resolvo confiar no teu amor e descansar. O Senhor tem propósitos no meio dessa provação, e a provação não vem para me destruir. A provação vem para me levantar. A provação vem para me erguer. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Você que está passando por provações. E tem gente aqui passando por provações. E até crentes olham para você e duvidam da sua fé. E duvidam você não tem autoridade, você não confia em Deus. Deixa para lá essas vozes. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Deus tem um propósito em cada provação. Abraão não sabia qual era o propósito, ele foi descobrir depois. Hoje nós não sabemos. Por que Deus? Por quê? A gente não sabe o propósito de Deus. Mas nós podemos confiar no amor de Deus por nós. A primeira verdade de Gênesis 22 é essa. De tempos em tempos, Deus prova os seus amados. Nós não estamos fora disso. Deus em algum momento vai nos provar. Mantenha sua mente ligada nele, para você não cair em confusões quando você passar por provações. A segunda verdade que eu quero destacar nesse texto está no versículo 2 e no versículo 3. A segunda verdade é essa: um servo de Deus que realmente confia em Deus obedece sem questionar. Um servo de Deus que realmente confia em Deus, obedece sem questionar. O verso 2 diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, agora o finalzinho do versículo 3, levantou-se Abraão de madrugada e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão, mesmo sem compreender a ordem de Deus, porque cá entre nós foi uma ordem absurda, foi uma ordem estranha, foi uma ordem no mínimo esquisita. Como é que Deus fala para Abraão matar o próprio filho? E que esse sacrifício seria para Deus? Uma ordem estranha, uma ordem absurda. Abraão poderia ter questionado, talvez eu questionasse, talvez você questionasse. Abraão poderia ter falado assim: não, Deus, peraí, Deus, como assim? Como assim eu tenho que pegar o meu filho que o Senhor me deu, que o Senhor falou que eu vou ser pai de nações, de multidões, e o meu único filho, tinha Ismael, mas Isaque como o único filho da promessa, quer dizer que agora eu vou ter que sacrificar o meu filho? Não, Deus, vamos conversar, peraí. Primeiro que isso aí é coisa dos pagãos. Abraão poderia ter questionado com Deus. Como a gente quer fazer muitas vezes, quer discutir com Deus, a gente quer convencer Deus nos nossos argumentos. Olha só, Deus, não, esse negócio de sacrificar o filho, isso aí é coisa dos pagãos, dos ímpios, daqueles que servem aos falsos deuses, aos ídolos, eles que têm o costume de ir lá e sacrificar o filho deles. Não, isso não é coisa do Deus vivo não. Deus, por favor, Senhor, vê melhor o que o Senhor vai pedir, porque isso não é coisa do Deus vivo não. Como é que o Deus vivo pede um negócio desse? O Senhor podia pedir santidade. Aí eu até concordo com o Senhor. O Senhor podia pedir vida no altar. Estamos juntos. Que isso? É nós. O Senhor podia pedir tanta coisa. Mas pedir para eu sacrificar o meu filho, isso não é coisa de Deus, do Deus vivo não. Vamos fazer o seguinte: eu não aceito essa palavra. Está repreendido. Eu amarro essa palavra que o Senhor me deu agora. Pede qualquer outra coisa. Isso aí eu não aceito não. Parece alguns crentes hoje que querem amarrar a própria palavra de Deus, querem ir contra a palavra. Foi uma ordem absurda? Foi. Foi uma ordem estranha? Foi. Mas foi uma ordem de quem? De Deus. Aqui Abraão nos ensina um princípio que pode mudar a nossa vida para sempre, para sempre, para sempre. Abraão nos ensina algo precioso demais aqui. Abraão está ensinando o seguinte: toda vez, guarda isso no seu coração. Olha o que Abraão ensina para mim e para você. Toda vez que na Bíblia há uma declaração de Deus invocando obediência,
Toda vez, é isso que Abraão ensina, toda vez que nas Escrituras há uma declaração de Deus, invocando obediência da nossa parte, é para que haja bênção. É para que haja livramento. Se Deus está invocando a obediência da nossa parte, mas parece algo absurdo, parece algo estranho, mas se Deus está invocando a nossa obediência, é para que essa obediência traga bênção e traga livramento. Mas a exemplo de Abraão, nós só receberemos o livramento e a bênção depois de termos obedecido e não antes. Abraão só recebeu o livramento do filho dele depois que ele foi lá e obedeceu à ordem absurda de Deus. Não foi antes. Não foi como nós que queremos questionar a Deus e falar, não, eu não aceito, não. Peraí, eu não aceito o que vem do diabo, eu não aceito o que vem do mundo. Mas e quando é Deus que está tratando comigo? Eu também vou falar que eu não aceito? Não, Abraão, ele entendeu, é uma ordem estranha, mas vem de Deus, eu vou obedecer. O problema é que a gente fica igual aqueles filhos questionadores. Tem gente que acha que é bonito questionar. Tem gente que acha que é bonito, né? Ficar questionando Deus, questionando os pais. Por isso que você tem aí uma sociedade que se diz liberta e não tem libertação, tem libertinagem. Acha que nós somos, fazemos o que queremos, não, faz anarquia, faz bagunça, faz confusão, porque não sabe discernir a liberdade da libertinagem. É o que nós vivemos no mundo aí hoje, questionando a palavra de Deus. Quantos filhos fazem isso com os pais? Aquele filho que o pai fala assim, filho, vai lá no mercado e compra isso, isso, isso. Aí o filho fala, por quê? Quem já ouviu isso do filho? Por que eu, pai? Manda minha irmã, por que eu? Manda minha irmã. Filho, liga para fulano e fala isso, 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 isso. Aí o menino fala, por quê? Por quê? Filho, pega a vassoura, por favor, vai lá e varre o quintal. Por quê? Eu já contei isso algum tempo atrás, faz tempo. Um dia um pai estava dirigindo, isso é verídico. O pai estava dirigindo o carro dele. Parou no centro da cidade. Quando ele desligou o motor, o filho dele, que estava no banco de trás, abriu a porta e saiu. Só que esse filho, ele não saiu pelo lado da calçada. O pai parou assim, na rua, pertinho da calçada, e o filho, ao invés de sair pela porta da calçada, ele estava no banco de trás, ele abriu a porta da rua. E o menino, 9, 10 anos, saiu e ficou em pé, ali, na rua. O pai olhou pelo retrovisor e na hora ele viu que um carro estava vindo desgovernado na direção dele, do filho dele. Não haveria tempo hábil para aquele pai conversar com o filho, convencer o filho por argumentos. Filho, não olha agora não, mas está vindo um carro em alta velocidade na sua direção. Tudo indica que ele vai pegar você, que ele vai levar você, e você pode até morrer, e vai causar um acidente aqui. Filho, então, por favor, filho, entra aqui. Não havia tempo para conversa. Então, o que aquele pai fez? Ele deu uma ordem, uma palavra. O pai gritou assim, ele olhou pelo retrovisor, na fração de segundos, viu o filho já em pé, fora do carro, viu o outro carro vindo em alta velocidade. O pai, então, numa fração de segundos, gritou, volta! Ele só gritou isso, volta! E o menino, sabe o que ele fez? Ele obedeceu. Ele não perguntou, ele não questionou, ele entrou no carro e pá, bateu a porta. Foi ele bater a porta, numa fração de segundos, e o outro carro veio, pegou tudo, destruiu a lateral, levou o retrovisor lateral, levou tudo. Só que o menino dentro do carro não sofreu um arranhão. Não aconteceu nada com esse menino. Houve uma perda material, mas o menino não sofreu um único arranhão. Eu te pergunto, se esse menino fosse um desses filhos questionadores, e quando ele estava do lado de fora, se o pai falasse, entra, volta, se o menino começasse, por quê? Se o menino começar, por quê, pai? Eu já estou aqui fora, não tem nada a ver voltar agora, por quê? Eu já estou aqui, eu já estou em pé. Por quê? O que teria acontecido? Provavelmente uma tragédia,
provavelmente uma perda irreparável naquela família, Irmãos, olha aqui, ó, no nosso relacionamento com Deus é exatamente a mesma coisa. Mesma coisa. Muitas vezes Deus vai falar com a gente por meio da palavra. Deus fala com a gente de muitas maneiras. Deus fala por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de pessoas, por meio da natureza. Deus fala conosco de muitas maneiras. Mas principalmente Deus vai falar conosco por meio da palavra. E muitas vezes você vai abrir a palavra, como nós estamos fazendo agora. E você vai meditar na palavra, como estamos fazendo agora. E muitas vezes Deus vai falar com você, como Ele está fazendo agora. E muitas vezes nós não vamos gostar do que Deus vai falar. Nós não vamos concordar com o que Deus está falando com a gente. Nós não vamos querer obedecer. Mas quando isso acontecer, meu irmão, obedeça a voz de Deus, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que há uma declaração de Deus invocando obediência da nossa parte, é para que haja bênção e livramento. E nós só receberemos o livramento e a bênção depois de termos obedecido e não antes. Não queira entender os caminhos de Deus, porque você não vai entender. O profeta diz que os caminhos de Deus são muito elevados, muito mais altos do que os nossos caminhos. É inútil você tentar entender os caminhos de Deus. Uma mente finita não compreende uma mente infinita. É impossível. O contrário é verdadeiro. Deus, na sua plenitude, no seu poder infinito, Ele nos compreende, Ele nos sonda, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Nós sabemos muito pouco de Deus, nós entendemos muito pouco de Deus, aquilo que nos foi revelado. Um dia nos céus vai se cumprir a profecia de Oséias. Lá nós conheceremos e para sempre nós permaneceremos conhecendo o nosso Deus, o nosso Salvador. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso vai acontecer lá no céu. Qual é a primeira verdade de Gênesis 22? De tempos em tempos, Deus prova seus amados. Segunda verdade, um servo de Deus que realmente confia em Deus, obedece sem questionar. Terceira verdade, de Gênesis capítulo 22, não devemos ficar isolados em tempos de provação. Abraão nos ensina mais uma vez, versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou a lenha e foi para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Olha o que diz o versículo, levantou-se Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos. Naquele momento difícil, Abraão não foi sozinho. Ele não enfrentou aquela provação sozinho. Ele podia bater no peito e falar, deixa comigo, eu resolvo, eu dou conta, eu sou forte. Eu não posso mostrar que eu tenho limitações, eu sou forte. E ele poderia não ter pedido ajuda de ninguém, mas a Bíblia diz que Abraão levantou, pegou 2 dos seus servos e ele foi participar daquela provação que Deus tinha preparado para ele. Sabe qual é a melhor maneira da gente vencer uma provação? Sabe qual é a melhor maneira da gente passar por uma provação? Sabe como é que você vence uma provação? Levando com você pessoas em quem você confia. Foi o que Abraão fez. Levando com você pessoas que vão servir de suporte espiritual, suporte emocional. Quantas vezes nós tentamos enfrentar provações sozinhos? Quantas vezes? A gente fala assim, não, isso aqui deixa comigo e eu vou resolver. Mas há provações que são pesadas demais. Há provações que são difíceis, o fardo se torna pesado demais. Por isso, nós temos que aprender com Abraão. Não vá sozinho. Leve com você pessoas em quem você confia. Vá para a provação. Saiba que isso é um trabalhar de Deus na sua vida, mas não vá sozinho. Leve com você irmãos de confiança, com os quais você vai orar, você vai chorar, você vai
conversar sobre a dificuldade, sobre a provação. Juntos vocês vão dobrar os joelhos, juntos vocês vão clamar a Deus, juntos vocês vão chorar. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina? Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai. Por que a gente não gosta de chorar com os que choram? Não precisa chorar não, chora não, enxuga as lágrimas. A Bíblia fala, chora! E a gente fala assim, para de chorar, não precisa chorar não. Tem hora que é hora de rir, tem hora que é hora de chorar. E a gente não tem que ter medo de chorar. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, 2, levai as cargas uns dos outros. A Bíblia não diz, cada um leve a sua carga. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Que cargas são essas? Se não cargas da alma, se não cargas emocionais, gente. Que cargas são essas? Uma preocupação, um temor que invade o seu coração, uma ansiedade que toma a sua vida e você não come, você não dorme, você não vive mais. Que cargas são essas, se não sentimentos que invadem o nosso coração, preenchem os buracos da nossa alma? Que cargas são essas? São cargas espirituais e emocionais que nos pesam e que fica difícil a caminhada, e a Bíblia diz assim, levai as cargas uns dos outros. É claro que você tem que selecionar muito bem com quem você vai compartilhar. Tem irmão que você compartilha os seus problemas com ele. E o que ele faz? Compartilha o seu problema com as redes sociais. Amém? Não é o que muita gente faz? Você compartilha com a pessoa o seu problema e ela compartilha o seu problema com as redes sociais. Conta para todo mundo. Igual eu já contei aqui dos 3 irmãos que oraram. Você lembra? Reuniram para orar. O primeiro falou, gente, vamos orar? Vamos dividir Vamos. Então vamos lá. O primeiro falou, ore por mim, meu problema é mulher. Não posso ver mulher que eu já penso besteira. O segundo falou, então ore por mim, meu problema é dinheiro. Não posso ver dinheiro que eu já quero levar vantagem. O terceiro falou, eu acho bom vocês orarem mesmo, que o meu problema é a língua. Eu não posso ouvir uma novidade que eu conto para a igreja inteira. Há muitas pessoas assim na igreja de Jesus, que compartilham coisa que não é para ser compartilhada, que dá com a língua nos dentes, aquilo que não é para... O próprio Jesus falava com as multidões, tinha os 12, mas tinha coisa que ele só chamava 3, vem cá, só vocês 3, vamos orar, vamos conversar, vamos buscar a Deus. Tem coisa que é para ser compartilhada só com os mais chegados, com aqueles que você vai, com os servos de Abraão. Abraão não levou todo mundo, ele só levou 2 de confiança. A Bíblia não disse Abraão falou, não falou, mas naquele momento ele não foi sozinho na caminhada, havia 2 que estavam ali de alguma maneira dando algum suporte para ele. Da mesma forma, você também precisa escolher. Você tem servos de Abraão, você tem amigos de oração com quem você compartilha. Nós precisamos ter, irmãos, precisamos ter 2 ou 3 que nós vamos dobrar os joelhos e aos pés do Senhor nós vamos clamar, nós vamos buscar, nós vamos chorar juntos até que a tempestade passe. Qual é a primeira lição de Gênesis 22? De tempos em tempos, Deus prova seus amados. Segunda verdade, um servo de Deus que realmente confia em Deus, obedece sem questionar. Terceira verdade, não devemos ficar isolados em tempos de provação. Quarta verdade de Gênesis capítulo 22, a quarta verdade é, há uma estreita relação entre provação e adoração. Há uma estreita relação entre provação e adoração. Versículo 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão estava no meio da maior provação da vida dele, e no meio da provação, o que ele fala? Eu e o meu filho iremos adorar. Há uma estreita relação, ensinam as Escrituras Sagradas, entre provação e adoração.
Abraão poderia ter lamentado, Abraão poderia ter chorado, e talvez ele fez tudo isso. O texto não revela aqui, mas talvez ele fez tudo isso. Mas houve um momento em que, no meio da sua provação, Abraão disse: eu e o meu filho iremos adorar. Nós iremos adorar. Abraão estava no meio da sua maior provação, ele falou: eu preciso adorar. Gente, não é que Deus gosta de ver a gente sofrendo. Vamos entender isso. Deus não gosta de ver a gente sofrendo. Mas quando no meio do meu sofrimento, eu adoro a Deus, chega uma hora que você entende. Eu preciso adorar. Eu já chorei, eu já lamentei, eu já reclamei, eu já murmurei, eu já questionei, mas eu ainda não adorei. Eu preciso adorar a Deus no meio da minha provação. Eu preciso adorar a Deus. Quando eu consigo entender isso, como Abraão entendeu, no meio da minha provação eu preciso adorar. Quando eu adoro a Deus no meio do meu sofrimento, aí sabe o que acontece? As minhas lágrimas se misturam com as minhas orações. O meu choro se mistura com o clamor da minha alma. E isso se torna uma oferta irresistível a Deus. Quando as minhas lágrimas e as minhas orações se misturam, isso se torna uma oferta que Deus, Ele recebe, não tem como Ele não receber. Há um coração quebrantado, humilde, contrito, Deus não resistirá. Abraão estava no meio da provação e ele resolveu adorar a Deus. Eu e meu filho iremos até lá, e havendo adorado a Deus, eu vou adorar a Deus. Porque Abraão tinha fé em Deus, Abraão já tinha colocado no coração dele. Deus não falou que o meu filho vai ser, eu vou ser pai de multidões por meio de Isaac? Então Deus tem um propósito, Deus tem um caminho. Se Deus tiver que ressuscitar o meu filho depois que ele estiver morto, eu creio que Ele pode fazer isso. Ele cria em Deus. Deus tem um caminho que eu não sei qual é, mas eu confio em Deus. E eu vou adorar a Deus no meio dessa provação. E ele resolveu adorar a Deus de todo o coração dele. Irmãos, quando não houver mais saída, quando os recursos se esgotarem, quando as possibilidades se acabarem, ergue a tua mão no meio da provação e adora a Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. O fim chegou. Adora a Deus. A tribulação não tem fim. Adora a Deus. Você já questionou, você já reclamou, você já tentou fazer tudo que podia ser feito, humanamente falando. Você só esqueceu de adorar a Deus. Abraão falou: eu vou adorar a Deus no meio da minha provação. Por quê? Porque Deus tem um propósito nas nossas provações. Deus tem um propósito nas nossas provações. Quando eu não ver a mão de Deus, quando eu não perceber a mão de Deus, quando eu não conseguir enxergar a mão de Deus, eu posso confiar em Deus, e eu confiarei. Qual é a primeira verdade de Gênesis 22? De tempos em tempos, Deus prova seus amados. Segunda verdade, um servo de Deus que confia em Deus, obedece sem questionar. Terceira verdade de Abraão aqui, não devemos ficar isolados em tempos de provações. Vamos caminhar juntos, vamos chorar juntos, vamos buscar a Deus juntos, sem apontar o dedo e falar: você não tem fé, você está em pecado, você não tem poder, você não confia, você não tem autoridade. Não, muitas vezes nós vamos orar e Deus vai operar maravilhas, e muitas vezes nós vamos orar e os problemas vão continuar, e nós vamos continuar confiando em Deus e crendo em Deus, que Ele tem um caminho lá na frente, Ele tem algo para fazer ainda. A quinta e última verdade de Gênesis 22, que me salta aos olhos aqui, está no versículo 13 e no versículo 14. Olha aí, verso 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Abraão descobriu que o Deus da provação é o Deus da provisão. Abraão descobriu que o Deus que prova a gente é o Deus que provisiona a gente.
Abraão descobriu que o Deus que manda a prova é o Deus que também vai mandar a provisão para que nós sejamos aprovados no meio dessa prova que nós estamos passando. O nosso Deus é o Deus que manda a provisão. Ele manda a provisão. Um dia um pastor de uma região muito humilde estava fazendo um programa de rádio. Pensa assim num lugar pobre. Todo mundo ali é muito pobre, com recursos muito escassos. E o pastor estava numa madrugada, o pastor estava fazendo um programa de rádio, uma rádio comunitária ali daquela região. E esse pastor, então, ele, no meio da sua fala ali, ele disse assim, olha gente, pegou um papelzinho lá, estou aqui com o nome da irmã fulana de tal, era uma pessoa da igreja dele, uma irmãzinha que era viúva, tinha problemas financeiros e tal. Ele falou, irmãos, a irmã fulana de tal está passando por dificuldades. Você que está ouvindo esse programa de rádio, que Deus tocar no seu coração, você quiser ajudar essa irmãzinha, me liga aqui, fora do ar, que eu vou dar o endereço dessa irmã. E se Deus tocar no seu coração, você vai lá na casa dela amanhã e você leva roupas, leva mantimentos, leva comida. O que Deus tocar no seu coração, você vai lá e ajuda essa irmã. Ele deu essa palavra ali na rádio. Naquela madrugada, quem estava ouvindo aquela rádio? Entre outras pessoas, um satanista. E esse satanista falou, é hoje que eu vou envergonhar esses crentes. É hoje que eu vou acabar com essa fé que eles possuem em Deus. O satanista ligou lá na rádio, não se identificou obviamente como satanista, e falou para o pastor, pastor, eu ouvi aí a irmãzinha que está com dificuldades e tal, me passa o endereço dela que eu vou levar alguns mantimentos aí, vou abençoar a vida dela e tal. O pastor inocentemente passou o nome da irmã e tal. O satanista desligou o telefone, chamou, era um homem rico, de muitos bens, chamou, era um empresário, chamou alguns dos seus empregados, que estavam com ele, que serviam ele, naquela madrugada mesmo, chamou dois dos seus empregados e falou assim, olha, eu quero que amanhã bem cedinho, eu quero que vocês deem um pulo no mercado, e vocês vão encher 2 carrinhos, vocês vão comprar tudo do bom e do melhor, tudo, não quero que, compra tudo do bom e do melhor, enche 2 carrinhos e vocês vão levar nesse endereço aqui, deu o nome da irmãzinha lá, o endereço dela e tal, e quando vocês chegarem lá, vocês vão entregar tudo para ela, e quando essa mulher perguntar, quem foi que mandou essas coisas para mim, vocês vão falar assim, o diabo mandou a provisão para você. Ele deu uma risada e falou, quero ver se ela vai continuar confiando em Deus, quando ela descobrir que quem mandou a provisão para ela foi o diabo. Vamos ver se ela confia vamos ver se ela vai ter fé em Deus, quando ela descobrir que foi o diabo que mandou toda essa comida para ela. Os empregados obedeceram o patrão, foram até o mercado de manhã, compraram tudo do bom e do melhor, encheram 2 carrinhos, foram até a casa da viúva, bateram palma lá, quando a mulher saiu, eles falaram assim, ô dona, nós viemos, a senhora é a dona Maria? Sou eu mesmo. Mandaram trazer essas coisas aqui para a senhora. E começaram a tirar as sacolinhas de compras, muitas. A mulher, da onde ela estava, já levantou a mão e começou, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor. E aí os dois, um olhou para o outro assim, deram uma risadinha, falaram, deixa ela. Quando ela souber quem foi que mandou... Vamos ver se ela vai continuar dando glória a Deus quando ela souber quem foi que mandou essas compras para ela. E eles descarregando. Quando terminaram, eles gritaram assim, acabamos aqui. Aí a mulher falou, muito obrigado, meus filhos. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Aí eles olharam para ela e falaram, a senhora não quer saber quem foi que mandou, não? Ela falou, não, meu filho, não carece não. Não, mas a senhora não tem curiosidade de saber quem foi que mandou essas compras para a senhora? E na sua simplicidade, mas também na sua fé, aquela senhorinha falou assim, filho, eu sirvo ao Deus vivo e todo-poderoso. Eu sirvo ao Criador dos céus e da terra. Eu não preciso saber quem foi que mandou. Sabe por quê, meu filho? Porque o meu Deus é tão poderoso, mas ele é tão poderoso, que quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Então eu não preciso saber quem foi que mandou. Eu, particularmente, queria ver a cara desse satanista agora.
quando os empregados chegaram lá na casa dele, e o satanista perguntou: e aí, entregaram as compras? Entregamos. Falaram para ela quem que mandou? Não. Por quê? Porque ela não quis saber. Não, mas o que ela falou? Ela falou que não precisava saber, porque ela falou que o Deus dela é tão poderoso, que quando ele manda, até o diabo obedece. Eu queria ver a cara desse satanista. Quem sabe ele converteu? Quem sabe ele entendeu? Irmãos, Abraão descobriu que o Deus da provação é o Deus da provisão. Se ele tiver que usar até o inimigo de alguma forma para nos abençoar, ele tem todo o poder, ele é soberano, ele pode fazer tudo isso. Quando Abraão olhou do lado, não tinha nada, e quando ele olha de novo, tem um cordeirinho, tem um carneirinho ali preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão vê que o Deus da provação é o Deus da provisão. E ele pega aquele carneirinho, e ele vai e ele sacrifica ao Senhor, e Isaac é salvo pelo sangue daquele carneirinho. Nós sabemos que esse cordeirinho, esse carneirinho, aponta para o Filho de Deus. Da mesma maneira que esse carneirinho foi morto no altar de Moriá, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus foi morto no altar do Gólgota. Da mesma forma que esse cordeirinho salvou Isaac, eu e você fomos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Fomos salvos pelo Filho de Deus. E aí, nós começamos a entender isso. Deus não nos livra das provações, porque Ele não nos quer ver estagnados. Se não tem provação, não tem sofrimento. Mas se não tem sofrimento, também não tem crescimento. A gente não cresce, a gente fica estagnado. Então Deus vai permitir, Deus vai gerar algumas provações para nos construir, para nos forjar, para nos fortalecer. Mas no meio dessas provações, Ele vai mandar provisões para nós. Você vai olhar do lado e não vai enxergar nada. E quando você achar que não tem mais saída, você vai olhar de novo e vai ter um cordeirinho de Deus ali. Vai ter uma provisão de Deus, vai ter um escape de Deus, vai ter um livramento de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 32, ora, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas? Se o Senhor deu o Filho dele por nós, Ele é o Deus que pode suprir cada uma das nossas necessidades. Ele é o Deus da provisão. Confie em Deus. Irmãos, essas verdades espirituais, todas elas mudaram a vida de Abraão. Abraão antes e depois de Moriá, porque ele teve essas experiências poderosas com Deus. Eu quero encerrar dizendo isso. A minha oração é que essas verdades, elas mudem a nossa vida, que elas mudem o nosso relacionamento com Deus, que elas nos tirem das confusões da nossa alma, que essas verdades nos tirem dessas confusões teológicas, que muitos líderes e muitas pessoas nos colocam aí. Cuidado com quem você ouve, cuidado algumas coisas aí, senão você vai achar que você não tem fé, você vai achar que você está em pecado, e às vezes você é como Abraão, você vive invocando o nome do Senhor e as pessoas estão enxergando Deus na sua vida, e você está cheio de interrogações na sua alma. Por que eu estou passando por isso? Mas se Deus está comigo, se eu tenho autoridade e poder, eu não posso ter isso. Pode ter, porque Abraão teve, porque Davi teve, porque Paulo teve. Nós não estamos à prova do sofrimento, mas nós temos um Deus que manda provisões no meio do nosso sofrimento. Então vamos confiar em Deus e entender que Ele é soberano. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não nos livrar, nós continuaremos a confiar nele. E que seja feita a vontade dEle, não a nossa. Amém, irmãos? Que assim como Abraão, você também seja vitorioso nas suas provas de fé. Amém?